Uma pessoa que recebe a marca da besta pode se arrepender e ser salva? Esta é uma das questões mais perturbadoras, dolorosas e debatidas no estudo da escatologia bíblica. Uma pergunta que divide opiniões, desafia teologias e atinge o cerne da profecia apocalíptica. Porque não estamos falando de um símbolo ou de uma simples escolha religiosa. Estamos falando de um selo de condenação, uma marca que, segundo o Apocalipse, estará diretamente ligada à adoração ao Anticristo, à rebelião contra Deus e ao julgamento eterno. Alguns estudiosos sustentam que, enquanto houver vida, há esperança. O verdadeiro arrependimento sempre abre a porta para o perdão, mesmo no fim dos tempos. Outros, no entanto, citam com força as passagens mais sombrias do Apocalipse e afirmam firmemente que quem receber essa marca selará seu destino para sempre, sem possibilidade de redenção. Mas o que as Escrituras realmente dizem? É possível que alguém seja enganado, marcado e ainda assim receba misericórdia se clamar com o coração partido? A controvérsia atravessa gerações. Teólogos, pastores, acadêmicos e fiéis têm enfrentado essa questão com admiração. Porque não estamos falando apenas de um símbolo. Estamos falando da alma, o ponto sem retorno. Se existe um limite, um limiar, uma linha espiritual que, uma vez ultrapassada, não há como voltar atrás. E hoje, diante deste cenário apocalíptico cada vez mais tangível, quando tecnologia, vigilância global e controle em massa estão alinhados como nunca antes, esta pergunta não é uma curiosidade distante. É um chamado urgente. É um alerta profético, é um aviso divino. Portanto, caro ouvinte, com respeito, reverência e com a ajuda do Espírito Santo, abordemos este tema com o coração aberto e a palavra de Deus como nossa única autoridade. Esta não é uma questão para sensacionalismo, mas para reflexão profunda. Antes de continuarmos, queremos saber a sua opinião. Você acredita que uma pessoa que recebe a marca da besta e depois se arrepende pode ser salva? Deixe seu comentário. Vamos começar. No vasto panorama da escatologia apocalíptica, as Escrituras revelam que, após o arrebatamento da Igreja, os julgamentos divinos mais intensos, temíveis e caóticos já vistos pela humanidade serão desencadeados sobre a Terra. Serão dias de escuridão, devastação, terror e dor. O mundo entrará em um período profético conhecido como tribulação. 7 anos em que Deus derramará sua justiça sobre um planeta que rejeitou o Messias, desprezou sua graça e se entregou à idolatria, ao pecado e ao engano. Mas o que deve chamar a nossa atenção não é apenas a série de julgamentos apocalípticos, terremotos, pragas, guerras, cataclismos cósmicos e mortalidade global, mas a aparição de um personagem central, sinistro, sedutor e destrutivo. A Bíblia o chama de Filho da Perdição. Este homem não surge como um tirano desde o início. Ele surge como um pacificador, como um líder carismático que oferece ordem em meio ao caos, soluções econômicas, promessas de unidade e um discurso de paz. Mas essa paz é falsa. Por trás de cada palavra existe uma intenção oculta: controlar o mundo e ser adorado como um Deus. Esse sempre foi o desejo de Satanás: ser adorado, ser exaltado no lugar do Todo-Poderoso. E na tribulação, ele tentará isso uma última vez. Ele o fará encarnando sua vontade em um homem, o Anticristo. E este homem não agirá sozinho. Ele terá um aliado espiritual, um falso profeta, que com sinais sobrenaturais e discursos religiosos, convencerá o mundo inteiro a adorá-lo. Assim, uma nova ordem global será estabelecida, política, econômica e espiritual. Um sistema que não tolerará oposição, que perseguirá aqueles que ainda resistirem e que exigirá um sinal de lealdade. Esse sinal será a famosa marca, o número do seu nome, 666. Mas aqui surge uma questão de tirar o fôlego. Aqueles que recebem essa marca podem ser salvos? Existe alguma esperança para aqueles que, em meio ao caos, acabam se identificando com esse sistema? Ou essa decisão será, em si, uma condenação eterna? Caro ouvinte,
Antes de responder claramente a esta preocupação que tem abalado a muitos, é necessário retornar, por um momento, ao contexto profético da passagem. Não para repetir o que já foi dito, mas para concentrar nossa atenção no que realmente está em jogo. Não estamos falando apenas de uma crise global. Não se trata apenas de colapso econômico, pandemias ou guerras. Estamos diante de um cenário orquestrado por Satanás há séculos. Um sistema que foi criado como um teatro espiritual para o seu grande finale, a adoração global dirigida a ele. Desde o Éden, o inimigo deseja ser adorado. Em Isaías, capítulo 14, seu pecado foi querer ascender ao trono, ser como o Altíssimo. Na tentação do deserto, ele ofereceu a Cristo todos os reinos do mundo, em troca de uma coisa: adoração. E nos dias do fim, ele tentará uma última vez. Desta vez, não disfarçado de serpente ou oculto em filosofia. Ela se manifestará por meio de um sistema, uma figura política, uma religião unificada e uma marca visível. Tudo projetado para desviar a adoração do Cordeiro para o dragão. O capítulo 13 de Apocalipse descreve um sistema global liderado por duas figuras infernais: a besta que surge do mar, o anticristo, e a besta que surge da terra, o falso profeta. O primeiro, o anticristo, será o líder político-militar, a encarnação do homem do pecado. O segundo, o falso profeta, será responsável por estabelecer a falsa religião universal, levando a humanidade a adorar a primeira besta por meio de sinais e enganos satânicos. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 11 e 13. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta diante dela, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ele também realiza grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu a terra, diante dos homens. O falso profeta não será um político nem um general, ele será um líder espiritual, terá a aparência gentil de um cordeiro, mas sua voz será demoníaca como a de um dragão. Ele terá autoridade delegada e acesso a poderes sobrenaturais. Não apenas manipulará emoções, mas também deslumbrará com milagres e maravilhas. Ele literalmente invocará fogo do céu diante dos homens, imitando os prodígios de Elias e dos apóstolos. Mas esse poder não virá de Deus, mas do inferno. Será parte do grande engano dos últimos dias. Paulo antecipa isso. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os milagres do falso profeta não confirmarão a verdade, mas promoverão mentiras, e esse engano levará a humanidade a se render ao anticristo como um deus. É nesse mesmo contexto que o falso profeta institui a marca como um sinal visível de lealdade espiritual. Em Apocalipse, capítulo 13, vemos um momento profético impressionante. A imagem da besta, que representa um sistema idólatra criado pelo falso profeta, recebe vida sobrenatural e começa a falar. Esta imagem não é apenas uma estátua animada, mas uma manifestação espiritual que exige a adoração de todos os habitantes da terra. Aqueles que se recusarem serão condenados à morte. Mas além de exigir adoração, essa imagem estabelece um sinal visível e irreversível para quem a ela se submete: a marca na mão direita ou na testa. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 16, versículo 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esta marca não é simplesmente um selo físico ou uma ferramenta comercial. É um ato de consagração. No mundo antigo, marcar alguém significava declará-lo propriedade de outrem. Os escravos eram marcados na testa ou nas mãos para mostrar a quem pertenciam, e alguns sacerdotes pagãos usavam o símbolo de seu Deus gravado neles.
Era uma forma de dizer: eu pertenço a este senhor, a este império, a esta divindade. No caso da marca da besta, o mesmo padrão se repete, mas com um significado muito mais profundo. Receber a marca na mão direita significa que a pessoa rendeu suas ações, sua vontade, sua obediência. Receber a marca na testa indica que você entregou sua mente, suas convicções, sua identidade espiritual. Em outras palavras, a marca representa uma entrega completa, tanto na conduta quanto na consciência. Em vez de ter o nome de Deus em suas testas, como 144 mil selados pelo Cordeiro, esses homens e mulheres agora carregam o nome do adversário, declarando publicamente que são parte de seu reino. Este não será um ato acidental ou forçado pela ignorância. Será um ato litúrgico, como um batismo demoníaco, imposto pelo falso profeta, como parte de uma falsa religião global. Adorar a besta e receber sua marca serão dois aspectos inseparáveis da mesma aliança, uma aliança aberta com o sistema do anticristo. Portanto, essa marca não pode ser vista simplesmente como uma medida tecnológica ou econômica, mas como um sinal espiritual definitivo de lealdade ao inimigo de Deus. Agora, um dos debates mais delicados e urgentes na escatologia contemporânea gira em torno de uma questão: uma pessoa pode se arrepender e ser salva depois de ter recebido a marca da besta? Em meio ao caos apocalíptico, onde o juízo mais severo de Deus será desencadeado sobre a terra, esta questão não é trivial nem teórica. É uma questão com consequências eternas. O alarmante é que alguns teólogos renomados responderam afirmativamente. É o caso de John MacArthur, que durante uma sessão pública de perguntas e respostas em sua igreja, ele afirmou que é possível que aqueles que recebem a marca da besta ainda sejam salvos se arrependerem. MacArthur, consistente com sua teologia calvinista, sustenta que os escolhidos por Deus não podem perder a salvação em nenhuma circunstância e, portanto, nem mesmo a marca da besta impediria um eleito de ser redimido em algum momento posterior. Mas esta declaração, embora tente proteger a soberania de Deus, entra em conflito direto com a clareza do texto bíblico. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Este julgamento não é simbólico, é literal, consciente e eterno, e mais importante, é irreversível. O texto não deixa espaço para arrependimento posterior ou fuga tardia. Não há cláusula condicional. Não há menção de alguém que tenha recebido a marca, adorado a besta e depois retornado ao Senhor. Pelo contrário, a consequência é a condenação total. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite. A razão para essa condenação não é apenas o fato de ter sido marcado, mas também o que essa marca representa espiritualmente. A marca da besta não será um simples código digital ou um chip para ganho financeiro. Não será uma tecnologia imposta por um governo sem qualquer significado real. Em sua essência, será uma liturgia demoníaca. Um ato de adoração e submissão total ao sistema do anticristo. A marca constituirá uma aliança espiritual, uma declaração pública e consciente de lealdade ao adversário de Cristo. Este ato não será feito por ignorância. Não será como comprar algo sem ler os termos e condições. Será uma escolha clara, apoiada pela disposição de se render ao governo da besta, ao falso milagre do falso profeta e à mentira que Deus permitirá como julgamento. Porque, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, naquele tempo, Deus lhes enviará uma operação sedutora para que creiam na mentira, como punição por terem rejeitado o amor à verdade. Além disso, receber essa marca é uma forma de ser espiritualmente selado. Assim como o crente em Cristo é selado pelo Espírito Santo,
Aquele marcado pela besta é selado pelo inimigo. É uma consagração. Foi assim que os padres da igreja, os reformadores e os teólogos dispensacionalistas contemporâneos a entenderam. Robert Thomas, um estudioso do Apocalipse e professor no seminário The Masters, alerta que a marca é inseparável da adoração à besta e, portanto, representa uma apostasia consciente e definitiva do Deus verdadeiro. Esta marca não é inocente nem neutra. Não é um erro técnico, mas uma rebelião espiritual publicamente selada. Alguns sugeriram que pode haver espaço para arrependimento se alguém se marcar por medo ou sob coação, mas essa objeção cai por terra diante das evidências bíblicas. Apocalipse descreve aqueles que não recebem a marca como aqueles que escolheram a morte, o martírio, a fome ou a exclusão econômica em vez de desonrar a Deus. Isso significa que o ato de receber a marca sempre envolverá uma rendição voluntária, mesmo sob pressão. Não será um erro acidental, será uma rendição espiritual com consequências eternas. Alguns teólogos até sugeriram que a marca da besta poderia representar uma transformação interna irreversível, talvez até associada à tecnologia que afeta a mente ou a consciência humana. Chuck Missler, um estudioso da profecia bíblica e da ciência, alertou que o futuro do anticristo poderia incluir uma alteração genética ou neural que selaria permanentemente os homens, impedindo-os de mudar de lealdade. Embora isso seja especulativo, aponta para uma verdade teológica inegável. Aqueles que recebem a marca o fazem sem saber. Eles o fazem porque escolheram adorar o falso Cristo. Agora a grande questão é: por que alguém que recebe a marca da besta não pode ser salvo? Para responder a essa pergunta com honestidade bíblica e reverência teológica, é necessário deixar de lado toda a especulação humana e permitir que a palavra de Deus fale com autoridade. Não se trata de emoções, esperança otimista ou de acomodar o julgamento divino a uma lógica mais branda. As Escrituras não descrevem a marca da besta como uma questão administrativa ou tecnológica sem implicações espirituais. O que ela revela é um ato de rebelião consciente, um pacto obscuro, uma consagração irreversível. E para entender por que alguém que recebe essa marca não pode ser salvo, devemos considerar pelo menos 5 verdades centrais que emergem do texto e do contexto profético do Apocalipse. Em primeiro lugar, porque receber a marca é um ato de adoração e um pacto espiritual com o anticristo. A marca não será apenas um chip, um código QR ou um sistema econômico. Embora possa utilizar meios tecnológicos, sua essência será espiritual e litúrgica. Estará profundamente ligada à adoração idólatra do anticristo. Será a expressão final da apostasia, um ato de adoração ao impostor em vez do Deus verdadeiro. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17, fica claro: "E foi-lhe dado que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este ato não será casual ou inocente. Será público, visível e deliberado. Será equivalente a dizer: reconheço a besta como meu senhor. Será como um batismo sombrio, uma consagração demoníaca. É o oposto de ser selado pelo Espírito Santo. Será um ato de total lealdade ao reino das trevas, uma renúncia ao cordeiro e rendição ao dragão. Ninguém poderá dizer que não sabia o que estava fazendo. Ninguém será marcado por acidente. A marca será acompanhada por uma decisão espiritual definitiva. Será o amém ao falso Cristo. E, portanto, não se trata de uma queda momentânea, mas de uma rendição total, consciente e final. Em segundo lugar, porque será uma rendição voluntária, não acidental. Em 2 Tessalonicenses 2:10 a 12, Paulo revela um princípio que estará poderosamente em ação nos dias do anticristo. Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia uma operação sedutora, para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça.
Esta passagem mostra que o engano do anticristo será permitido por Deus como parte de seu julgamento. Não porque Deus queira que eles se percam, mas porque rejeitaram a verdade repetidas vezes. Não será ignorância, será teimosia. Portanto, quando receberem a marca, o farão sabendo que estão negando o Deus verdadeiro. Será um ato de rendição, um pacto com mentiras. Será a expressão externa de uma condenação já atuante em seus corações. A marca será o selo final de uma rebelião interna que se recusou a se submeter à verdade. Não será uma coerção injusta, mas uma decisão consensual. Em terceiro lugar, porque será um sinal irreversível de pertencimento espiritual. Assim como o crente é selado com o Espírito Santo como propriedade de Deus, aquele que recebe a marca da besta será selado como propriedade do diabo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito que os crentes foram selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo representa pertencimento, autoridade e proteção. O selo de Deus é espiritual, eterno e glorioso. Paralelamente, a marca da besta será um selo espiritual de propriedade, mas de natureza infernal. Não será removível, não será reversível. A alma da pessoa marcada será registrada, selada e consagrada ao sistema do dragão. Aceitar essa marca é, literalmente, renunciar ao senhorio de Cristo. É declarar, tenho outro Senhor. É entrar em aliança com o inimigo, consciente e voluntariamente com total rendição. Em quarto lugar, porque está diretamente ligado a um julgamento eterno e irrecorrível. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11, nos é dada a declaração mais contundente sobre o destino daqueles que recebem a marca. Este castigo não é simbólico nem temporário. É eterno, literal e consciente. Observemos o que diz o relato bíblico. Seguiu-os então o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não terão descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome. Caro ouvinte, aceitar a marca é aceitar o julgamento eterno. Em quinto lugar, porque não há precedente bíblico para a restauração após um ato de selamento demoníaco. Em todas as Escrituras, quando alguém ultrapassa certos limites espirituais, não há como voltar atrás. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6, descreve isso em termos assustadores. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, e caíram para serem outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo, quanto a si mesmos, o Filho de Deus, e envergonhando-o. Este texto mostra que existem pecados que selam a alma, que fecham a porta, que endurecem o coração para sempre. O próprio Jesus falou de um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não porque seja mais grave que outras, mas porque é a rejeição consciente, deliberada e definitiva da obra do Espírito. A marca da besta representa exatamente isso, uma blasfêmia global, institucionalizada, ritualizada e selada. Não será simplesmente um erro doutrinário, será uma traição espiritual. Não será uma queda, será uma apostasia irreversível. Portanto, quem recebe a marca da besta não pode ser salvo. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque esse ato será a expressão definitiva de rendição ao inimigo. Será uma adoração consciente ao impostor, um pacto público com mentiras, uma rendição irrevogável ao reino das trevas. Será o equivalente moderno de beijar o bezerro de ouro, de negar Cristo por 30 moedas de prata, de dizer: não queremos que este homem reine sobre nós. E assim como aqueles selados por Deus não podem ser perdidos, aqueles selados pela besta não podem ser resgatados. A marca será a linha final, a decisão eterna, o ponto sem retorno. Caro ouvinte, em meio ao caos profético que está por vir, antes que o palco seja entregue ao anticristo, antes que a besta surja do abismo e seduza as nações, a igreja ainda está aqui. Ainda há lâmpadas acesas, ainda há vozes proclamando a verdade,
Ainda há uma geração que pode avisar com lágrimas o que está por vir. As Escrituras ensinam claramente que a igreja será arrebatada antes do dia da ira. Mas isso não significa que devemos permanecer em silêncio diante dos julgamentos vindouros. Pelo contrário, a igreja tem uma responsabilidade inescapável: anunciar o que está por vir antes que seja tarde demais. O que muitos pastores hoje consideram exagero ou fanatismo, a Bíblia descreve como sobriedade espiritual e fidelidade profética. A mensagem sobre a marca da besta não é uma história apocalíptica destinada a assustar as pessoas. É um aviso do céu que deve ser pregado com verdade, com amor, mas também com fogo. A geração que virá depois do arrebatamento será uma geração sem cobertura espiritual, sem testemunho profético, sem restrição divina. Os santos estarão na presença do Cordeiro, a igreja terá partido, e o mundo será deixado nas mãos da rebelião final. Portanto, agora é a hora. Este é o dia de alertar. Esta é a hora de despertar. Não podemos pregar um evangelho que ignora o julgamento. Não podemos reduzir a profecia a um simbolismo confuso. Não podemos silenciar o que o Espírito escreveu com fogo. Quem receber a marca não será salvo. E isso deve ser proclamado com absoluta clareza. Todo pregador fiel hoje tem uma tarefa: alertar os ímpios sobre seus caminhos. Ezequiel, capítulo 33, nos lembra que, se não o fizermos, o sangue deles será exigido de nós. A igreja não é chamada a especular sobre tecnologia, mas a confrontar o mundo com a verdade de Deus. Haverá um sistema de controle global? Simulation. Haverá uma religião falsa liderada pelo falso profeta? Simulation. Haverá um governo global idólatra que exigirá uma marca para comprar e vender? Simulation. Mas, mais importante, haverá julgamento eterno para todos os que adorarem a besta e receberem essa marca. Não se trata de criar medo, trata-se de proclamar a verdade, porque somente a verdade pode preparar o coração para a glória. Somente a verdade pode libertar o homem do engano que está por vir. Agora é a hora. Antes que a porta se feche, antes que o maligno se revele, antes que a graça se retire do mundo e chegue o tempo da ira do Cordeiro. Hoje é o dia de gritar com a voz de uma trombeta. Não recebam a marca, não adorem o impostor. Venham a Cristo antes que seja tarde demais. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido uma grande bênção para a sua vida e que tenha tocado seu coração com profunda reflexão. Convidamos você a curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com seus familiares e amigos, para que eles também sejam edificados por este ensinamento. Que Deus os abençoe abundantemente.